Salve galera! Sejam muito bem-vindos ao Ciência em Ação. Eu sou o professor Fabrício Benayon e eu estou aqui para ajudar você nessa caminhada difícil, mas não impossível, rumo à sua vaga. Beleza? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui do nosso curso. Eu preparei as sequências de aulas de uma forma que você consiga ter sempre, dentro de um conteúdo, os pré-requisitos básicos dos vídeos anteriores, beleza? Então a gente vai começar com assuntos básicos. Aí você pode se perguntar, poxa Fabrício, mas por que a gente vai ver esse assunto? Bom, muitas vezes a gente não entende um determinado conteúdo justamente pela falta da base de um assunto um pouco mais anterior, tudo bem? Então a gente vai começar falando de conjuntos. Vamos lá! Bom, galera, a noção de conjuntos está presente em diversos assuntos dentro da matemática. Por exemplo, quando a gente estuda probabilidade. Probabilidade, a gente conta os elementos de um conjunto, tá? Função é uma relação entre dois conjuntos. Então, dessa forma, a noção de conjuntos deve ser entendida para que a gente possa aproveitar de uma forma melhor outros conteúdos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar com coisas básicas sobre conjuntos. Bom, conjunto, na verdade, é uma coleção de objetos que, em geral, possuem uma mesma propriedade, uma mesma característica. Exemplo, quando você vai fazer uma coleção, seja lá de qualquer objeto, por exemplo, de chaveiros, você não mistura chaveiros com chapinhas, por exemplo, figurinhas, né? Você coloca dentro lá de um pote, seja lá qualquer recipiente, os objetos que você coleciona e aqueles objetos possuem uma característica em comum. Beleza? Então, qual é o tratamento que a gente vai dar para conjuntos na matemática? Bom, primeiramente, os objetos que você reúne nessa coleção são chamados de elementos, tá? Então, quando você reúne esses objetos, que nós vamos passar a chamar de elementos, nós formamos um conjunto, tá? E a gente tem algumas formas de representar um conjunto. Vamos lá. Primeira delas, a explícita. Como é que a gente representa isso? A gente, em geral, coloca uma letra maiúscula para dar um nome a esse conjunto. Então aqui a gente vai falar do conjunto A. E os elementos, por exemplo, aqui eu coloquei as vogais do nosso alfabeto, A, E, I, O, U. A gente coloca, expressa, representa elas de maneira explícita. Tá legal? Então a gente coloca os elementos entre chaves, e aí está aqui a primeira forma da gente representar um conjunto. Tudo bem? Bom, a gente também pode colocar, expressar, na verdade, um conjunto através de sua propriedade, ou seja, da sua característica, da característica dos elementos que pertencem a esse conjunto. Tá legal? Então a gente vai usar bastante essa forma, ela é bastante importante, tá? Então a gente representa assim, ó, o nome do conjunto, por exemplo, aqui eu usei o mesmo conjunto, conjunto A, onde a gente vai dizer que aqui são os elementos X, essa barra a gente lê como tal que, desde que, aí vem a condição, aí vem a propriedade, tal que X é vogal, ou seja, essa forma expressa o mesmo conjunto que o anterior, só que a gente coloca aqui a propriedade desse conjunto. Tudo bem? Bom, uma outra forma muito importante da gente representar um conjunto é através de diagramas, tá? A gente representa o diagrama através de uma linha fechada, tá? A gente também chama de diagrama de Venn, bastante comum, tá? Mas pra gente agora isso não importa muito. E como é que a gente coloca os objetos? Nós vamos colocar os objetos, a gente marca em geral aqui, ó, com um pontinho, tá? E os seus elementos dentro desse diagrama, tá legal? Aqui em geral também a gente coloca o nomezinho do conjunto, tá bom? Bom, quando a gente vai tratar de uma relação entre elemento e conjunto, só cabe uma pergunta. Ou o elemento ele pertence a esse conjunto, ou o elemento ele não pertence ao conjunto. Tá legal? Bom, quando a gente vai dizer que o elemento pertence ao conjunto, nós vamos usar esse símbolo. E quando ele não pertence, nós vamos usar esse símbolo. Em geral, em matemática é assim. Toda vez que você quer negar alguma coisa, você corta. Pertence, não pertence. Tudo bem? Então, um exemplo bem simples. Conjunto B. Conjunto B é formado pelos elementos 0, 2,
4 e 6. Então, observe que o 0 ele pertence ao conjunto B. Então, a gente diz que 0 pertence ao conjunto B. Tudo bem? Já observe agora que o 3 ele não é um elemento que está no conjunto B. Logo, ele não pertence ao conjunto B. E essa é a única pergunta que cabe em relação a um elemento e um conjunto. Tá legal? Dois conjuntos especiais são o conjunto unitário, como o próprio nome já diz, só vai ter um elemento, e o conjunto vazio, é aquele que não possui elementos. Dentro da álgebra dos conjuntos, ou seja, quando a gente for estudar as operações, vai fazer todo sentido a gente falar de conjunto vazio, tá? Bom, primeiramente, eu coloquei aqui um exemplo de conjunto unitário. Escrevi esse conjunto, conjunto D, através da sua propriedade. Conjunto D é o conjunto formado pelos elementos x, tal que 2x menos 6 é igual a 0. Bom, se a gente resolver essa equação, né, a gente vai obter 2x igual a 6, logo x é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, o conjunto D, na verdade, se nós escrevermos ele na forma explícita, ele é apenas o conjunto formado pelo elemento 3, que é o único valor que satisfaz a solução dessa equação. Tudo bem? Bom, só um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte: nunca escrever isso aqui, ó. Tá? Em geral, quando a gente escreve isso aqui, a gente vai ver mais tarde que existe um conjunto que é formado por conjuntos. Então, essa representação aqui, ela não é uma representação de um conjunto vazio, e sim de um conjunto unitário, cujo o único elemento é o conjunto vazio. Tá legal? Então, você não pode representar o conjunto vazio dessa forma. Você vai representar com este símbolo ou entre essas chaves sem elemento algum. Beleza? Bom, vamos lá. Um tópico muito importante que nós vamos abordar com muita frequência dentro de conjuntos é a noção de subconjunto. Então, olha só esse exemplo. Sejam A e B os seguintes conjuntos. O A é formado pelos elementos 1, 3 e 5, e o conjunto B é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Percebam o seguinte, que o conjunto A, com os elementos 1, 3 e 5, ele está completamente dentro, vamos dizer assim, do conjunto B. Em outras palavras, todos os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto B. Então, essa é a definição de subconjunto. Quando você tem dois conjuntos, onde no primeiro conjunto, todos os elementos pertencem ao segundo conjunto, então nós vamos dizer que o primeiro é subconjunto do segundo. Então, aqui, A é subconjunto de B. Por quê? Porque todos os elementos de A pertencem também ao conjunto B. Observe que ele está aqui, ó, o 1, o 3 e o 5. Ah, Fabrício, então, por exemplo, se o conjunto A fosse formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7, ele já deixa de ser subconjunto. Exatamente. Basta que você tenha um elemento no primeiro conjunto, que não pertença ao segundo, e então esse conjunto deixa de ser um subconjunto. Beleza? Então tá aqui, ó. Nós vamos representar um subconjunto através desse símbolo. Ó. A é subconjunto de B. Então, A, esse símbolo, B, representa que A é subconjunto de B. Nós também vamos usar a seguinte forma de expressar. A está contido em B. Tá? É uma relação entre dois conjuntos, que é o que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Bom, uma representação também muito importante é a representação em diagramas. Observe, o A está contido em B. Conjunto A, os elementos 1, 3 e 5, então está aqui o diagrama A. E observe que o A está dentro do conjunto B, tá? Representado pelo diagrama aqui em azul,
onde os elementos 0, 2, 4 e 6 pertencem apenas ao conjunto B. Eles estão fora do conjunto A. Tá legal? Então, essa representação é uma representação muito importante da relação entre dois conjuntos, onde o primeiro é subconjunto do segundo. Só para reforçar, também podemos expressar, podemos falar que A está contido em B, que é o que a gente vai ver agora na relação de inclusão. Bom, galera, a relação de inclusão é uma relação entre conjuntos. Então, que fique claro, eu não posso usar o símbolo de pertence ou não pertence entre conjuntos. Pertence ou não pertence é uma relação entre elemento e conjunto. Relação entre conjuntos é está contido ou não está contido. Beleza? Ó. Novamente, vou negar, corto o símbolo. Legal? Então vamos lá. Ó. Aqui um exemplo. Seja A esse conjunto, o B esse conjunto e o C esse conjunto. Então você observa que o conjunto A, formado pelos elementos -2, 0 e 2, possui todos os seus elementos no conjunto B. Observe, está aqui ó, o -2, está aqui, o 0 está aqui e o 2 está aqui. Então, pelo que nós vimos ainda há pouco, a relação de inclusão, ou seja, se um conjunto está contido em outro, significa que os elementos do primeiro pertencem ao segundo conjunto, que é o caso aqui. Então, nós dizemos que A está contido em B. Beleza? Agora, observe que já a relação entre A e C vai ser uma relação em que o A não está contido em B. Por quê? Observe que o 0 pertence ao A, mas não pertence ao C. Dessa forma, o A não está contido em C. Tudo bem? Bom, para a gente finalizar aqui, algumas propriedades da inclusão que são bastante importantes. A primeira, o conjunto vazio sempre está contido em qualquer conjunto. Como assim, Fabrício, conjunto vazio? É porque é uma questão de lógica. Observe o seguinte, dizer que o conjunto vazio não está contido num conjunto A qualquer, significa dizer que existe um elemento no conjunto vazio que não pertence ao conjunto A. Ora, mas isso é um absurdo, uma vez que o conjunto vazio não possui elementos. Então, nós somos obrigados a aceitar o fato que o conjunto vazio está contido no conjunto qualquer. Tudo bem? Bom, uma outra é que o próprio conjunto está contido nele mesmo. Ou seja, pela própria definição, você vai perceber que os elementos do conjunto A pertencem a ele mesmo. Então, essa relação fica dessa forma, tá? O próprio conjunto está contido nele mesmo. E para finalizar, galera, se eu tenho dois conjuntos iguais, isso significa que todos os elementos do primeiro pertencem ao segundo e vice-versa. Ou seja, para eu verificar se dois conjuntos são iguais, eu preciso verificar se o primeiro está contido no segundo e que o segundo está contido no primeiro. Tá legal? Bom, galera, encerramos aqui o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula sobre conjuntos. Beleza? Nas próximas aulas, nós vamos começar a ver algumas coisinhas um pouco mais importantes. Essa aqui foi só uma aula de base para as próximas que vão vir. Tudo bem? Bom, espero vocês. Até a próxima. Um forte abraço.